Olá, boa tarde, querido ouvinte. Estamos aqui mais uma vez no programa Bíblia JFA Conecta, especial de Páscoa. E além de termos a Páscoa, ainda temos, o que eu chamo isso aí? O lockdown. Tá todo mundo em casa, tá todo mundo escondido, está todo mundo se preservando, se preparando. Estamos nós aqui, 1 hora de programação com a palavra de Deus, com a conexão da Bíblia na sua vida, com o poder do Evangelho sobre o seu momento. E esse é um momento muito especial. Eu quero que você se prepare aí, porque nós vamos falar de Páscoa. Vamos falar de doenças, não, de endoenças, como eu falei durante a semana, e entender o que está acontecendo hoje. Você pode nos acompanhar diretamente aí na rádio, no seu carro. E está me ouvindo, então aumenta o volume aí e preste atenção no que nós vamos falar. Ou se você quiser nos enxergar aqui também, pode nos acompanhar através do site fmmusical.com.br ou nas mídias sociais da Bíblia JFA. Estamos juntos, estamos preparados para falar da Páscoa de Deus em sua vida. E como sempre, e ainda bem, temos hoje conosco aqui o meu filho Paulo André. Boa tarde, Paulo André. Boa tarde a todos. Nessa tarde de terça-feira ensolarada, tá bonito o dia. Infelizmente estamos nesse período difícil aí, mas o programa hoje tá muito divertido, tá muito animado. Para você que tá acompanhando ao vivo com a gente, agora são 16 horas e 2 minutos, 100 segundos, agora são 3, 4. Mas muito bem-vindos, muito boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui pra gente. Para você que tá assistindo depois no nosso Instagram, no nosso Facebook, no YouTube, também muito bem-vindo. Já fica o aviso, toda terça-feira às 4 horas da tarde estamos aqui ao vivo. E como não poderia ser diferente, hoje sendo um programa de Páscoa, temos uma pergunta relacionada à Páscoa para você. Então, só lembrando, temos 2 jeitos de participar aqui da enquete do programa. Quem participa pelo WhatsApp ganha uma promoção, uma assinatura premium da Bíblia JFA. A gente sorteia uma das pessoas que participam pelo WhatsApp. Mas também pode ir mandando seus comentários pelo YouTube, que a gente vai lendo. Então vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje, que é relacionada à Páscoa, é: o que a Páscoa traz para a sua vida? De novo, o que a Páscoa traz para a sua vida? Tem outras perguntas que você pode pensar também, correlacionar com essas daí, mas isso é o que a gente vai estar falando hoje sobre no versículo do dia. Falaremos sobre a Páscoa e no final, tudo que vocês mandarem, os comentários, as perguntas, a gente vai responder aqui no nosso último bloco, Momento de Reflexão. Então, para repetir aqui o número e a pergunta, o número que você vai mandar a resposta da sua pergunta, se você mandar pelo WhatsApp, é 11 3655 7627. Vou repetir aqui também, 11 3655 7627 é o número do WhatsApp. E a pergunta de hoje e algumas outras que eu vou colocar aqui que a gente pode considerar é: o que a Páscoa traz para sua vida? Não achou a pergunta, não entendeu, não sentiu? Vou falar algumas outras aqui que você pode pensar. Como você celebra a Páscoa na sua vida? Você parou para pensar isso? O que a Páscoa significa para você? Tem algum significado da Páscoa especial para você? Porque pode ser que ela traga, não sei, coelhinho da Páscoa que traz isso para mim, mas também pode ser outras coisas. Então a Páscoa tem um significado, o que significa para você? O que a Páscoa muda na sua vida também é outra forma de encarar essa pergunta. E outra forma aqui, a última, é: qual tradição você comemora na Páscoa? Ou seja, o que significa, qual o significado, se tem alguma tradição. Significa coelho, significa viagem, significa peixe, significa chocolate, significa bacalhau. O que significa a Páscoa para você? Então, essa é a pergunta de hoje. A gente quer suas respostas. Eu vou estar olhando aqui no chat do YouTube, anotando elas. A Gabi vai estar no WhatsApp. Vão mandando as perguntas e as interações, que hoje a gente vai falar sobre Páscoa no versículo do dia e responder o momento de reflexão. Então vamos ao versículo do dia. Conecta com o versículo do dia. Porque naquele
Conecta com o versículo do dia. Versículo do dia, Êxodo 12, de 12 a 14, na voz do pastor Cornélio Augusto, nosso querido pastor, que tudo que ele fala fica mais gostoso, né? Então você ouviu aqui uma mensagem difícil, uma voz complicada, Deus anunciando um juízo, Deus anunciando a morte. Ferirei todo o primogênito na terra do Egito. E o que isso tem a ver com Páscoa? Aí começa a primeira Páscoa. Por isso que a pergunta de hoje é muito importante, o que ela significa para você, o que ela traz para você, porque a Páscoa ela pode ter um significado histórico, ela pode ter um significado religioso, ela pode ser uma tradição. Desde pequenininho eu lembro que na Páscoa a gente comia lá o bacalhau na Sexta-feira Santa e não podia comer carne na Quaresma. Então, na casa do Alzimar nunca come carne então, né? Porque é sempre Quaresma lá. Piada interna. Essa foi super interna. Na casa do Alzimar nunca se come carne. Então, o que significa a Páscoa para você? Vamos entender o que ela significa na Bíblia. E aí ver como é que ela chegou até nós. E essa passagem aqui de Êxodo 12, ela marca o começo da Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessar. Pessar. E o Pessar quer dizer passagem. Passagem. Alguns falam, é a passagem da transição do povo para o êxodo, para o deserto. Não. É a passagem do anjo da morte. A passagem do anjo da morte. Então aqui, em esse texto que foi lido, Deus está falando, passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Então esse passarei por cima de vós é a passagem do anjo sobre a casa daqueles que têm a marca do sangue. Então ele passa por cima e não mata. Então a Páscoa, o Pessar, significa esta passagem. Eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E aí ele começa a descrever. Você vai comer pão asmo no primeiro dia, 7 dias. Tirar o fermento das vossas casas. E esse Pessar, até hoje, é comemorado. Os judeus que têm um calendário lunar, um pouquinho diferente do calendário gregoriano nosso, que é solar, eles têm a data do Pessar diferente um pouquinho. Então eles já estão comemorando, já começaram antes. Estão aqui no penúltimo dia hoje, se não me engano, do Pessar. Vai até acho que 2 de abril. Então, a festa, o jantar, que eles chamam de Seder, já aconteceu. E é o lugar que se comemora esta passagem aqui. Vocês vão celebrar por festa ao Senhor nas vossas gerações. Então, se você é um judeu, você sabe muito bem o que é Pessar. Porque todo ano se reúne a família e esse Seder, que é a primeira noite do jantar, ele demora lá 5, 6 horas de cerimônia. E existe todo um ritual que vem do ritual original. Qual que era o ritual original? Cada um pegaria um cordeiro imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, ia sacrificar esse animal. Eles iam comer a carne daquele cordeiro em casa. Então não é um sacrifício que você queima e entrega. É um sacrifício que você come o animal que está sacrificando, mas o sangue dele ia ser passado nos umbrais da porta. E aquele sangue no umbral da porta ia ser o sinal para que o anjo passasse sobre aquela casa. Bom, isso é uma tremenda figura de Jesus, não é? Porque é o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, na casa onde há o sangue, o anjo da morte não tem poder. Nós estamos há 1 ano e pouquinho no meio dessa pandemia, mortes. E as pessoas estão perguntando, como é que eu me livro dela, né? Tem aí um ritual? Tem aí um segredo? Será que se eu passar o sangue aqui vai funcionar? Então, a Páscoa do ano passado já foi esperança de alguns. Depois da Páscoa melhora. Não melhorou. Estamos há 1 ano, ela baixou, subiu de novo. Momento de morte.
anjo da morte passando. E como é que você faz para que esse sangue te salve? Não é mais o sangue de bodes e ovelhas, como está escrito em Hebreus, mas é o sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado e que nos purifica de toda enfermidade. Então nós, como cristãos, você mora num país cristão, você está debaixo de uma tradição judaico-cristã, e esta é a palavra que serve. Nós cremos que Deus pode realmente cuidar de nós. E na hora da necessidade, quando falham os remédios, quando não mais vale a vacina, quando o médico não tem mais o que fazer, as pessoas dizem: agora está nas mãos de Deus. Bom, comece desde o início nas mãos de Deus. Então essa é a primeira mensagem aqui. Este anjo da morte do Pêssar hebraico, ele é hoje, o antídoto dele é o sangue de Jesus, que não é mais passado no umbral de uma porta, mas é colocado dentro do seu coração. E o sangue de Jesus cobre o seu pecado e cobre a sua enfermidade. Nós cremos nisso. Nós somos cristãos. Agora, esse ritual que está escrito aqui em Êxodo 12, que ele tinha que pegar o pão asmo. O que é o pão asmo, que hoje eles chamam de matzó? É aquela bolachinha, parece um cream cracker, que é um pão que não tem levedo, não tem fermento, então ele não cresceu. A dona de casa que ainda faz pão, que eu não sei se existe essa espécie ainda na terra, ela sabe o que eu estou falando. Você coloca a massa, tem que colocar lá o fermento e deixar para ele crescer, ficar bonitão. Se não colocar o fermento, ele fica chapado, fica parecendo uma bolachinha. O judeu, ele comemora com esse pão, um pão asmo, sem fermento, matzó. Por quê? Porque foi tão rápido aquele negócio. A Páscoa judaica significava a 10ª praga que vinha sobre o Egito. 10 pragas para que o faraó deixasse o povo ir. Grande música spiritual, gospel, né? Let my people go. Então, deixa o meu povo ir. Solta o povo que está preso cativo no Egito, deixa ele cultuar no deserto. E o faraó dizia: deixo. Aí passava a praga, não deixo mais. E vinha outra praga, e gafanhoto, e granizo, e as águas em sangue, e sapos, e moscas. E toda vez que vinha uma praga, ele falava: para. Depois ele voltava atrás. Aí na 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi tão forte isso, desde o faraó com o seu filho mais velho, até o animal do mais pobre egípcio, o primeiro cria do seu jumento, da sua vaca, morreram. Todos que não tinham sangue à porta, o primogênito foi levado. E aí então, nessa comoção, o povo do Egito disse: manda esse povo embora, deixa eles irem. Aliás, vão e leva aqui um presente. E houve um despojo, houve um saque. Todas as riquezas do Egito foram levadas por Israel. E antes que ele mudasse de ideia, então Moisés falou: vambora. O pão não deu tempo nem de fermentar. Portanto, eles comem esse pão sem fermento para lembrar que eles saíram apressadamente do Egito. Foram rapidinho, porque como estava previsto, quando passou um tempinho, o faraó já... Opa, não quero mais. Vai buscar esse povo de volta. Pega o exército dele e manda ir atrás do povo que já estava caminhando, chegando no Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho que está famoso esses dias por causa do Canal de Suez, onde o navio entalou e todo o 10% do trânsito mundial de embarcações parou, porque esse Canal de Suez liga justamente o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, onde o povo passou ali e o mar se abriu. Então, vem o faraó, muda de ideia, vai atrás do povo e encurrala o povo. E aí Moisés está lá no Mar Vermelho, diante dele está o mar, aos lados estão as montanhas, atrás tem o exército do faraó chegando, e ele pensa: e agora o que eu faço? Essa é uma historinha que eu vi há um tempo atrás, lá nos Estados Unidos, achei muito engraçado, interessante. Numa igreja, num culto, o pastor contou essa historinha. Nos Estados Unidos, os cultos são pela manhã. Então, quando termina o culto, as famílias se reúnem no almoço, não é o Seder do Pêssar, mas é um almoço em família, tradicional,
como aqui no Brasil também temos almoço de domingo. E aí então o pai perguntou para os seus filhos, como foi na igreja hoje? Como foi a escola dominical? O que eles contaram de novo? Aí o filho falou, pai, hoje contaram a história de Moisés e como que o povo atravessou o Mar Vermelho. Falou, é mesmo, filho? Como é que foi? Conta a sua história então. Ah, pai, foi assim. O povo estava lá fugindo do faraó e o faraó veio atrás com seu exército. Aí então eles viram que tinha um mar na frente, não tinha como passar. Aí o general do exército de Israel mandou a força aérea israelense bombardear os soldados egípcios para segurar eles lá, enquanto as unidades de engenharia fabricavam pontes em cima de balsas para o povo poder atravessar o mar, e aí então eles passaram em cima daquelas pontes e ninguém morreu, e os soldados ficaram segurando o exército. Quando eles passaram também, e o povo inteiro ganhou. Aí o pai ficou olhando para o filho e falou, filho, tem certeza que o professor da escola dominical falou isso para você? Aí o menino respondeu, pai, não foi isso que ele falou não, mas se eu disser o que foi, você não vai acreditar. Milagre. Até hoje essa discussão. E aí, o mar abriu mesmo? Como é que aconteceu isso? Secou, na hora H lá as ondas para esquerda, para direita, abriu um caminho seco e todo mundo passou? Tem gente que não acredita, tem gente que fala um monte de coisa, tem gente que diz que é um fato histórico, é uma maré muito forte. E aí eu lembro de outra historinha de um ateu tentando convencer um cristão de que o milagre não tinha acontecido. E falou, mas Deus é poderoso, fez o nosso milagre, Deus é poderoso. Falei, mas tô te dizendo que não foi milagre nenhum, isso aí foi um fenômeno natural, que acontece de vez em quando. Falei, não, eu tô comemorando outro milagre, porque se você falou que é um fenômeno natural e que a água baixou e o povo passou numa maré, numa ressaca muito grande, então o milagre foi ter miniaturizado o exército do faraó, porque a Bíblia fala que todos eles morreram afogados nas águas do Mar Vermelho. Então, se tinha baixa água, foram os soldados que ficaram pequenininhos. Milagre é milagre. Milagre é algo que não acontece toda hora. Milagre é algo que tem baixa probabilidade de acontecer. O anjo passar por cima da porta onde tem o sangue é um milagre. Uma pessoa ser curada de uma enfermidade é um milagre. Deus ainda continua realizando milagres. Os milagres estão acontecendo e esse Pêssar, essa tradição da Páscoa judaica, ela vem para nos lembrar que houve um milagre e que Deus libertou o seu povo e que eles saíram da condição de escravos para a condição de ricos, porque eles saquearam o Egito, despojaram o Egito e foram embora na noite de Pêssar. O que aconteceu com Israel? Ao longo do tempo, essa festa foi sendo cultivada. E hoje ela tem toda uma tradição, como eu falei, dura 5 horas, que vem muito por conta dos judeus na Europa Oriental. Então eles comem comidas, lá o peixe, o gefilte fish, a carne, os molhos, mesmo as raízes amargosas, para lembrar que vive um tempo difícil. A única coisa que sobrou mesmo dessa tradição original é o próprio matzá. Então houve uma tradição judaica construída milenarmente em cima da festa do Pêssar. Então, primeira coisa, a Páscoa para o judeu é um fato histórico que tem que ser lembrado e uma tradição comemorada ano a ano através de um jantar. E da semana do Pêssar tem um monte de atividades aí. E o cristão, onde é que entra nisso? Por que nós chamamos de Páscoa e por que nós estamos aqui comemorando? Porque 1.500 anos antes 1.500 anos depois daquela Páscoa original, está Jesus lá em Jerusalém, no final dos 3 anos de ministério dele. E ele então, sabendo que aproximava o seu momento, ele fala para os seus discípulos: vamos comemorar o Pêssar. Era a época da Páscoa. E eles iam fazer essa ceia, esse seder que todo judeu faz. E ele disse: vão lá no caminho, vai acontecer um burrinho, bate na porta onde parar, e o dono da casa fala: ó, o mestre está chamando aqui, e ele vai liberar um salão para vocês prepararem a noite do Pêssar. E assim aconteceu. Esse lugar, que é chamado até hoje de cenáculo, o lugar da Santa Ceia, aquele quadro imortalizado de Jesus com seus 12 discípulos, né? Eu recebi até um post esses dias aí dizendo, mostrava só aquele quadro famoso, mas sem nenhum dos personagens,
dizendo: Judas pegou Covid. Aí não tinha ninguém lá no jantar. Então, Jesus junta os seus discípulos e fala: muito quis celebrar essa ceia convosco. É a última, porque agora só lá no céu a próxima ceia. Então eles celebram a Páscoa e Jesus naquela noite vai para o Getsemane e começa o processo da traição, do julgamento e da crucificação. Sexta-feira ele morre. Então na sexta-feira santa, na sexta-feira onde vai começar o Shabá do Pêssar, que às 18 horas começa o Shabá para o povo judeu, Jesus morre no Gólgota e ressuscita domingo de manhã. Então, para o cristianismo, Páscoa significa morte e ressurreição de Cristo, que começa com esse jantar e vai até a ressurreição no domingo de manhã. Bom, esse é o significado bíblico da Páscoa, mas aí a tradição católica, ela também transformou essa festa. Então, assim como os judeus colocaram um monte de penduricários ali, nós temos também uma tradição, a tradição de celebrar as várias missas que tem aí nessa história, né? E aí entra o endoenças. Endoenças, que não tem nada a ver com doença, mas na quinta-feira, na noite de quinta-feira, no dia de quinta-feira, é considerado o dia do perdão, que endoença vem de indulgência. Então, é perdoado o pecado. Indulgência, é dia de perdão, é dia de perdoar. E até um tempo atrás, até a década de 90, era feriado também. Era feriado bancário. Eu lembro que eu trabalhava em banco, quinta-feira os bancos não abriam, porque era feriado de endoenças. Então existe uma tradição católica, existe um hábito aqui feito, construído nesses 2000 anos, de celebração da Páscoa. A celebração do final da quaresma, esses 40 dias pós o carnaval, que celebram justamente a morte de Jesus. E aí vem todas essas tradições que podemos falar mais um pouquinho. E aí a minha pergunta de hoje para você é: e para você? Você é judeu e celebra a Páscoa judaica? Você é cristão e celebra a Páscoa católica? Ou será que você não é nem judeu nem cristão, ou é um dos dois, mas celebra a Páscoa comercial? Entrou o coelhinho da Páscoa aí, vamos ver quem sabe por que apareceu o coelhinho, quem souber me explica essa história. Onde vem o ovo de chocolate? Por que tem essa tradição de trocar esse presente com ovo? E o que é a Páscoa para você na prática? Já que essa história pode não estar fazendo sentido para muita gente. Tem muita pergunta aí, Paulo André? Tem bastante gente mandando coisa aqui. Bom, eu vou ler algumas que as pessoas mandaram, mas, por exemplo, a Arlete Gonçalves, para mim, significa a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Luiz Henrique Lasquio, a Páscoa me traz esperança. O Alessandro de Maracanã, Ceará, a certeza de que Cristo me transformou em uma nova criatura. Tem muitas pessoas participando aqui. Tem umas perguntas um pouco mais elaboradas. Por exemplo, o pastor Joel de Almeida, de São Paulo. Nos dias de hoje, temos de comemorar Páscoas com os judeus, com todos os rituais? Jesus substituiu a Páscoa? Umas perguntas um pouco mais difíceis. Todas as perguntas vão ser respondidas no nosso segundo bloco. Tô só levantando algumas aqui, mas vai mandando. Hoje a gente quer que a gente fale um pouco sobre a Páscoa, então teve pessoas que falaram também no sentido da tradição. A Páscoa, Denise Eliane, Praia Grande, a Páscoa me traz esperança, alegria pela vitória de Jesus sobre a morte, e eu não tenho nenhuma tradição, além de fazer um almoço com a família. Aí, ó, pessoas falando sobre a tradição. Deixa eu ver aqui. O chefe Fernandes no YouTube fez um comentário que não é relacionado à Páscoa. Eu não sei também, mas ele falou aqui que vale a pena lembrar que o fermento em espécie não havia naquele período. Mas a massa levedava pela presença de açúcar na massa, que fazia a levedagem e com isso a massa crescia. Uma curiosidade, eu não sei se é verdade, mas ele mandou aqui no chat do YouTube que eles não faziam com fermento, eles faziam com fermentação do açúcar, pelo visto, para fazer a massa. Muito interessante, a gente tá anotando aqui, várias pessoas mandando. Mande a sua pergunta. A pergunta de hoje é o que a Páscoa traz para a sua vida. E a gente tem algumas outras correlacionadas a ela para você também pensar em outros aspectos nessa pergunta. Então, qual a tradição que isso representa para você? Agora, meu pai acabou de perguntar quando que o coelhinho entrou nessa história? Quando que o ovo de Páscoa entrou nessa história? Se alguém sabe, manda aí no chat. Meu pai vai continuar falando e a gente vai responder tudo no segundo bloco.
Gostei de ver aí. Realmente, precisamos nos perguntar, sabe? Porque você é cristão. Você pode ser um cristão atuante, que vai à igreja, que lê a Bíblia, que fala com Deus, que exerce seu ministério, um cristão radical aí. Ou você pode ser um cristão nominal, que vai de vez em quando na igreja, que vai no batizado, no casamento. Mas se alguém te perguntar, você é cristão. Você não é budista, você não é maometano, shintoísta, não é ateu, sei lá. São tantas religiões que existem, né? O Brasil é um país cristão. A maioria da nossa população é cristã. Então, a tradição, a cultura, ela tem um valor aqui, que não tem em outro lugar, onde aquilo não faz sentido. Então, realmente, que tradição que você está usando? E por que você está fazendo isso? Esse ritual, todo ano fazer a mesma coisa, ele tem um significado pedagógico. Porque você ensina quais são suas raízes, de onde você veio, por que estamos aqui, e em memória daqueles que pagaram preços para que nós estejamos aqui. Há muita coisa na tradição de 500 anos brasileira que já tem a ver com isso, de gente que deu seu sangue para que você pudesse estar hoje aqui assistindo esse programa tranquilamente. Liberdade, independência, capacidade de autogoverno. Então, a tradição não é algo que você joga fora. Agora, ela não pode ser a dona de tudo, porque a tradição ela é a casca. Dentro tem que ter uma essência. E a Páscoa, então, já vimos, para o judeu é essa festa que era comemorada no momento em que Jesus morreu e ressuscitou. Então, para o cristão e principalmente para o católico, tem lá a Via Dolorosa, né? Aquelas 12 estações onde cada coisa aconteceu enquanto Jesus morria e que nesse momento de Páscoa é lembrado e celebrado. As missas, o ressignificado religioso. E aí a pergunta, e o coelhinho nessa história, né? Como é que apareceu esse coelhinho aí? O chefe Fernandes aqui também, de novo, no YouTube, ele aventurou uma resposta aqui. Imigrantes alemães no século XVIII que trouxeram o coelho. Imigrantes... Ah, você tá falando do Brasil então, né? Eu acho que ele respondeu... Eu não sei, eu só repassei a resposta dele. É o coelho brasileiro. Mas eu não acho que ele tá falando sobre quando que começou o significado do coelho na tradição da Páscoa, que é até mundial também isso. É claro, então. O que veio pra cá realmente veio do leste europeu, ele tá certo. Agora, tanto é que você vai lá pra Paraná, Santa Catarina, e tem várias tradições de Páscoa eslavas, né, russas. Eles pintam os ovos, né, tem ovos decorativos e tal. Se escondem os ovos no gramado, você vai achar lá. E só espero que tenha cozido o ovo antes, né? Porque senão... E aí... E vem aí o ovo da Páscoa também, que em vez de ser de galinha, é um ovo de chocolate. E aí o chocolate vem do coelho. Então, realmente, explicar isso pra uma criança deve ser uma maluquice, né? Coelho não põe ovo. Já começa aí. Por que um ovo do coelho? Segundo, se pusesse o ovo, ele seria de chocolate, devia ser de cenoura, né? Um bolo de cenoura, uma coisa assim, já que é coelho. Então, como é que é essa confusão toda aí, né? Na verdade, o coelho, ele é um animal que simboliza a fertilidade. Porque o coelho se multiplica muito, né? O coelho, por exemplo, lá na Austrália, algumas ilhas por aí no Pacífico, é uma praga. Porque ele não é oriundo do lugar, ele não tem inimigo natural, ele se multiplica com uma rapidez impressionante, então toma conta de todo lugar lá. Coelhos são famosos pela sua fertilidade, então eles são um símbolo de fertilidade que os antigos europeus usavam para aplicar na época da primavera, que não é a sua prima, que chama Vera. A primavera é a estação onde se comemoram as primícias da plantação. Nós estamos no hemisfério sul, nós estamos aqui entrando no outono, né? Depois do verão vem o outono. Mas no hemisfério norte, onde essa história aconteceu, está acabando o inverno, acabou dia 21, e começando a primavera. E há então as celebrações e festas da primavera, as festas das primícias. Então vai se plantar, vai ter vida, vai multiplicar. A árvore morta ressuscita na primavera. E a semente, ela é multiplicada na colheita. Então, fertilidade. Então, são festas pagãs que colocavam o coelho como um sinal de fertilidade. E aí, então,
Eram os ovos, que eram ovos normais, não era ovo de Páscoa, não era ovo de chocolate, pintados ali nessas tradições eslavas, germânicas, Europa Oriental, que veio pra frente aqui. Agora, o chocolate, meu amigo, o chocolate vem muito depois, porque o chocolate é do cacau. O cacau nem existia na Europa, e muito menos na época de Jesus, né? Chocolate é coisa da América, é descobrimento, então talvez seja isso que o nosso amigo falou aqui dos alemães, né? Você começa a colocar um chocolate como um doce que tem essa memória aí, totalmente comercial, de você comprar um chocolate e dar para alguém. Agora, a pessoa que está recebendo um chocolate de Páscoa, ela está pensando na morte e ressurreição de Jesus? Ela está pensando no anjo que está passando e você está sendo liberto disso? Então, o significado maior da Páscoa aqui que eu quero fazer a nossa reflexão, é sobre o que aconteceu antes e o que aconteceu depois da Páscoa. Porque ela é o marco da transição. Algo vinha acontecendo, muda na Páscoa, algo passa a acontecer. Mas para falar sobre essa transição, essa mudança, e ouvir mais dos nossos ouvintes, vamos para o momento da reflexão? Calma, antes do momento de reflexão, nós temos notícias para dar aqui no aplicativo. Então, continue mandando suas perguntas, estou recebendo várias aqui. A Gabriele Melo falou, fazer o pão em casa já voltou à moda. É verdade, não pode sair, tem que fazer as coisas em casa agora. A Joana Ribeiro, Páscoa é ressurreição, é vida, salvação, libertação e renúncia, amor de Cristo, transformação da morte para a vida. Então, continua mandando suas perguntas, eu tô guardando as melhores aqui para o momento de reflexão, mas antes vamos fazer alguns avisos dessa semana na Bíblia JFA Conecta. E nós temos alguns avisos aqui. A primeira coisa é vídeos do YouTube. Nós temos vários vídeos do YouTube aqui, eu tenho alguns para recomendar para você que a gente lançou essa semana aí. O primeiro é o BíbliaCast, que é a Gabi falando sobre insônia no podcast da Bíblia JFA, chama BíbliaCast, o tema sobre insônia, muitas pessoas curtiram. O segundo vídeo, que também muita gente curtiu essa semana no nosso YouTube, é oração e versículos para a proteção de Deus, para receber a proteção de Deus nesse momento, é uma coisa que nós estamos todos precisando. Também foi um vídeo muito bem visto. E a última recomendação dos vídeos que tem lá no nosso YouTube, que foi lançado nessa última semana, versículos para ser cheio do Espírito Santo. Esses foram os 3 vídeos mais assistidos nessa última semana, tá muito legal. Entra lá no nosso canal do YouTube, a gente lança 2 vídeos, agora não mais 2, a gente lança 4 vídeos por dia, todo dia, e tem vídeo que vem vídeo, tem dia que tem vídeo especial ainda. Então, temos a oração com o Pastor Beto pela manhã, sempre de manhã ele trazendo uma oração para que o seu dia seja bom, para que você consiga focar, e também uma oração de noite por cura, por família, para ser cheio do Espírito. Temos também 2 versículos por dia. Essa semana lançamos versículos de Amós, Jonas, tem vários versículos lá para você poder ouvir. E além disso, temos os versículos longos para você, salmos para você ouvir enquanto você está com insônia, para meditar, para tirar o estresse. Então aqui tá a recomendação dos 3 vídeos mais vistos nessa última semana, desde o último, do último programa. O BíbliaCast com a Gabi e com agora eu não sei a Amanda, mas as duas falando... Nicole. As duas falando sobre insônia. Muito legal. A oração pedindo a proteção de Deus e os versículos, o vídeo com versículos de oração para ser cheio do Espírito Santo. A outra notícia da semana também é o Dia da Boa Notícia. Estamos no segundo dia do Dia da Boa Notícia, ainda dá tempo de participar. Se você não conhece, o Dia da Boa Notícia é um plano de leitura que a gente tem no aplicativo, 4 dias que você lê sobre uma boa notícia. A boa notícia desse mês é verdade. Cada dia com uma programação, cada dia aí com um tema diferente. Então, o primeiro dia, aceite a verdade. O tema de hoje é santificados pela verdade. Amanhã, caminhando pela verdade. E o último dia, o dia 1º de abril, amando a verdade. É nesse dia que você manda uma boa notícia para alguém. Então, esse é o nosso dia de boa notícia de Páscoa. Vai lá no aplicativo, olha e mande uma boa notícia para alguém. Isso é uma excelente maneira de você ajudar alguém na pandemia agora. As pessoas cercadas de má notícia, cercadas de notícias falsas e ruins. Então manda uma boa notícia para alguém. Você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. E também queria pedir para você se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo. Já vi que várias pessoas deram like nesse vídeo. Agora são 300 pessoas que deram like. Muito obrigado pelos likes. Dá like, que pra nós é muito importante. Se inscreve no nosso canal pra você saber de todos esses vídeos novos aí. Depois do nosso programa, entra lá, olha os vídeos que tem uns vídeos muito legais, eu aposto que você vai gostar. E, sem mais delongas, vamos ao momento de reflexão. Conecta
Conecta com a Palavra. Momento de reflexão com pastor Paulo Oliveira. Páscoa, festa hebraica que celebra a passagem do anjo da morte, passando por cima das casas dos judeus e não matando seus primogênitos. Festa cristã que celebra a morte e a ressurreição de Cristo, que aconteceu numa sexta-feira santa da Páscoa judaica. Festa mundana que celebra hoje a troca de ovinhos de chocolate para a alegria das crianças do supermercado, né? Você vende ovos de chocolate que são trazidos pelo coelhinho, que bota esse ovinho não sei aonde. Então, o que é a Páscoa para você? Qual é o significado dela? Para poder entender esse significado, o contexto judaico havia uma opressão, havia uma escravidão e haviam pragas. Havia pragas que estavam sendo lançadas sobre o povo do Egito. E a 10ª praga, ela propicia a Páscoa. Então é o final de uma fase de tribulação para uma fase de libertação. O povo que era escravo, depois da Páscoa, é agora um povo livre. O povo que estava confinado no Egito, depois da Páscoa, pode caminhar em direção à Terra Prometida. Começa o Êxodo. É um momento de esperança. É um momento de liberdade. É um momento de capacidade de fazer aquilo que ele quer fazer por si mesmo. Com Jesus, a Páscoa vem no momento em que você vence a morte. O último grande inimigo a ser vencido é a morte. Então, quando você aceita Jesus no seu coração, a morte de Jesus na cruz torna-se a sua morte e a ressurreição dele no domingo torna a sua vida verdadeiramente viva. Então, a Páscoa cristã significa morte e ressurreição. A Páscoa judaica, alívio contra a morte. E a Páscoa comercial, festa. Festa e feriado. Onde você fica? Qual a sua tradição? Como que você pode realmente aproveitar esses dias para viver aquilo que aconteceu e que aquilo seja vivo na sua vida? Eu só estou pedindo que você não fique na dimensão comercial, porque a Páscoa do coelhinho é a menos importante. A Páscoa que celebra a fertilidade, que celebra o fim do inverno e o começo da primavera, que celebra o plantar e o colher, é uma tradição europeia, não tem nada a ver com a gente, porque aqui não é nem inverno. O ciclo da agricultura é outro, a fertilidade é outra, e coelhinhos também não põem ovos de chocolate por aqui. Aliás, o ovo de chocolate, para quem não sabe aí, ele começou no século XIX, 1800 e alguma coisa, na França. Então eles começaram, aqueles ovos de galinha, que eram pintados, decorados, eram escondidos, e o coelhinho, que significava a prosperidade, foram sendo substituídos por um ovo de chocolate. Gostoso de comer, boa ideia, e os suíços devem ter explorado ao máximo aí, porque hoje é o melhor chocolate, né? Chocolate suíço. O chocolate francês naquela época era duro, era muito amargo. Aí foi melhorando, o ovo ficou oco, colocou mais bombom dentro, e aqui é essa festa. Nada contra você comer um ovo de chocolate, viu? Não tem problema nenhum, pode comer à vontade, desde que você controle aí sua taxa de açúcar e a caloria. Mas a Páscoa é muito mais do que isso. Ela vai além de uma celebração, de uma festa comercial ou de uma tradição. Ela é um livramento, uma libertação e uma ressurreição. E nós queremos orar hoje aqui nesse âmbito da ressurreição, porque sem dúvida, no momento de crise, no momento de Covid, esse anjo da morte está sendo lembrado. Esse anjo da morte está sendo temido. E nós temos que passar o sangue nos umbrais. Não é mais no umbral da porta da sua casa, mas nos umbrais das portas do seu coração. Um sangue que purifica a sua vida. Um sangue que te protege de todo mal.
nós cremos no poder libertador de Deus contra o anjo da morte. E aí, Paulo André? Várias perguntas aqui. Eu vou começar com uma do chat aqui, que é fácil, que você acabou de responder, então eu só vou reafirmar a resposta. O João Carlos Dourado de Jesus: comer ovo de Páscoa é pecado? Não, acabou de falar que não é pecado comer ovo de Páscoa. Talvez comer demais seja gula. Isso, aí virou pecado. Mas comer um pouquinho não é pecado. Mais pessoas que mandaram aqui, ó. A Wanda Benassi: a Páscoa para mim significa a libertação de um estado de escravidão, do pecado onde eu estava condenada a uma eternidade terrível, e através de Cristo agora sou livre por causa do seu sangue. Temos também o Marcos Oliveira, trabalha em São José do Rio Preto, mas é da cidade de Badibacite. Eu não sei onde fica, mas tá bom, é de lá que ele é. O sentido da Páscoa na minha vida: Páscoa significa renascimento, renascer. A Páscoa é amor, é fraternidade, é união. Páscoa não é um dia para comermos chocolate, sim para comemorarmos a vida e a ressurreição daquele que morreu para nos salvar. A Páscoa vem trazendo uma mensagem de paz, esperança e amor. E é claro que é ótimo comer chocolate adorando Jesus. Aí, posso garantir que Jesus não comeu chocolate, mas ele não tem nada contra quem come, não. Com certeza. A Denise do Butantã: me lembro de ter pesquisado sobre o coelho e o seu significado e sua simbologia de prosperidade e fertilidade. Se não me engano, foi por isso foi introduzido, mas para mim não tem nenhum significado. Comemoramos aqui em casa, lembrando as pessoas sobre a ressurreição de Cristo, e fazemos um almoço entre família sem chocolates. Muito bem. E o peixe, hein? Ninguém falou do peixe. Ninguém falou do peixe. E pouca gente falou sobre a viagem. Acho que esse clima de lockdown, o povo não tá viajando demais, não. A Vilma Abreu falou: nada de coelho. Para mim, a Páscoa foi a saída do povo do Egito. Libertação, uma nova fase. Pois depois Jesus comemorou Santa Ceia, bodas do Cordeiro. Aí falaram do coelho. Bodas do Cordeiro, falaram do quê? Coelho. É um cordeiro, não um coelho. Tô achando estranho aqui. Me distraí. Eu tinha um comentário sobre o coelho, eu achei que era esse, mas não é. Temos pessoas também que têm pedido de oração, a gente vai orar daqui a pouco. Se tiver um pedido de oração, manda. A Nátila Antunes: a paz do Senhor Jesus, peço oração pela restauração da minha família e que Deus me conceda a graça de ser mãe em nome de Jesus. Amém. Temos mais pedidos de oração, mas esse eu vou anotar aqui e vou guardar para a hora do momento de oração. Vou ler a última aqui. A Páscoa, o Luiz França, de Alagoinhas, Bahia: a Páscoa para a minha vida é uma reflexão de tudo que vivemos, pois é o momento que recordamos que Jesus deu sua vida por nós, e no momento em que vivemos precisamos refletir isso e nos apegarmos a Ele. Várias mensagens sobre Páscoa aqui. O povo é bem instruído sobre Páscoa. Eu recebi uma mensagem curiosa aqui, que foi um áudio. Aliás, pedi para vocês, se você mandar mensagem no WhatsApp, não manda áudio, que a gente não tem como reproduzir o áudio. Manda texto, que o texto eu consigo ler exatamente o que você falou. Mas o áudio que mandaram era mais ou menos na linha de que a Páscoa é um feriado pagão, é do demônio. Acho que pessoas estão conhecendo o lado cristão da Páscoa, né? Porque antes de ser pagão, era cristão. Aí A Páscoa não é pagã, não. O coelho que é pagão, né? O coelho é tão pagão que o chocolate custa caro. Então você tem que pagar caro para comprar o chocolate. Isso é uma genialidade do marketing. Transformar o Natal também agora é Coca-Cola. Exatamente. Papai Noel da Coca-Cola virou um símbolo cristão. Nossa. Mais pessoas mandando. Páscoa, o chefe Fernandes de novo: Páscoa para mim, em relação às outras datas do cristianismo, é a mais importante, pois ela é o cerne da crença em Jesus. E depois ele faz uma reflexão de que os cristãos prestam mais atenção no Natal do que a Páscoa. Eu achei curioso. Manda aí pra gente se você acha, você presta mais atenção no Natal, você presta mais atenção na Páscoa. Qual dos dois para você tem um significado mais forte com Jesus? Pro Fernandes, claramente é a Páscoa. Para ele, a Páscoa é o cerne. Alguma opinião sobre isso, pai? Tem uma coisa interessante. Nós temos absoluta certeza da data que Jesus morreu. Porque ele morreu na Páscoa. E isso está fechado. Agora, ele nasceu 25 de dezembro, nós sabemos que não. Então, o Natal não é uma data correta da celebração do nascimento de Cristo. Ele nasceu, com certeza é um fato histórico, mas não foi 25 de dezembro. Agora, ele morreu na sexta-feira da Páscoa. Então, nesse sentido, a Páscoa é um feriado mais correto. Ele está decidindo algo que também para nós é fundamental, porque é a morte e a ressurreição de Cristo que separa o cristianismo de uma seita qualquer.
Quando Paulo chega lá em Atenas, no Areópago, e começa a falar dos deuses, eu preguei isso um domingo na igreja aqui. Ele falou, eu vejo que vocês atenienses são muito supersticiosos. Ele já começou chutando na canela do pessoal. Por quê? Porque vocês estão aqui com um monte de altar, um monte de deuses. E tem um aqui, é o Deus desconhecido. Ou seja, se sobrou algum que a gente não lembrou, desculpe aí, hein? Deus desconhecido. Então é aquele negócio para você não entrar num problema espiritual que você não conhece, né? O medo do desconhecido. É que nem aquele pessoal que recebia aquelas correntes de não é de oração, né? Não sei, corrente do que chama aquilo lá? De WhatsApp mesmo, de e-mail. Antigamente era por carta, depois veio pro WhatsApp, envie para 10 pessoas, fulano não enviou e o pé dele caiu, fulano enviou e ganhou um dinheirão. Então, tem um monte de gente supersticiosa, quando recebe esse negócio, não gosta, não acredita, mas também se ele não mandar, ele não dorme mais. Então ele faz por superstição. Paulo chega lá em Atenas e fala, vejo que vocês gregos são muito supersticiosos. Mas eu quero dizer o seguinte, o que os seus poetas diziam, que chegou a geração que louva a Deus, essa geração já veio mesmo. E esse Deus está aqui, é Jesus. E aí então ele apresenta Jesus como sendo o único Deus, Filho de Deus, invisível, único Deus que existe, que criou os céus e a terra, e que não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse texto está famoso hoje, quando nós temos templos fechados, mas Deus não está habitando no templo, ele habita no coração dos homens. E aí, o que tem a ver isso com a Páscoa aqui? Porque nesta hora que ele fala lá para os judeus, para os gregos, que Jesus morreu e ressuscitou, aí acabou a paciência dos gregos. Quer dizer que você acredita num cara que morreu e ressuscitou? Ah, não, então sobre isso vamos te ouvir mais tarde. Porque soava um negócio escandaloso. Como assim? Acredita num negócio desse? Quem acredita que um cara morreu e ressuscitou? A Páscoa é justamente a morte e a ressurreição de Cristo. Então, se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis dos homens. Nós estamos celebrando que o nosso Deus está vivo. Nós estamos celebrando que a nossa fé não está morta. Nós estamos celebrando que não foi em vão. Porque se você for lá na tumba de Jerusalém, que eles acham que a tumba também não era, mas está escrito lá, está vazia. A tumba está vazia. E não se sabe onde foi, justamente para não ter essa romaria, que é o pessoal indo atrás de algo que é físico e não é espiritual. Então, a Páscoa é a ressurreição de Cristo, é a celebração da vida, é a autoridade de Deus sobre a morte. E se isso não aconteceu, então você não está salvo também. Nós precisamos celebrar a Páscoa. Nós precisamos celebrar o amor de Deus. Nós precisamos celebrar a força da cura sobre a doença, que é um aspecto da ressurreição. Então nós queremos orar aqui agora. Eu quero orar especialmente hoje pelos doentes. E quero orar por aqueles que estão com a expectativa da morte. Porque na Páscoa nós celebramos a vida. Sim, nós temos pessoas aqui que pediram pedidos de oração. Então eu vou ler aqui. Antes disso, eu vou falar um comentário que algumas pessoas comentaram. A Cláudia Aparecida. Peixe é tradição. Respeito quem come somente um peixe. Mas um franguinho também é bom. E a Cláudia também falou que a gente perguntou sobre o Natal. Eu amo o Natal, mas fico bastante reflexiva na Semana Santa. Bom, indo aos pedidos de oração, a Joselita Correia precisa de oração por enfermidade. O João Carlos, eu peço pelo meu amigo André, que está hospitalizado. André Breda, que está hospitalizado. E minha mãe está um pouco doente. O Gilberto Alzira Mendes da Silva, peço que me ajude em oração pela minha saúde. Estou com sequelas da Covid, muita dor nas pernas. Deus abençoe. E temos aqui a Nátila Antunes. A paz do Senhor Jesus, pastor, peço oração pela restauração da minha família. A Carla Suel, uma oração pela minha família, pelas famílias do Brasil e de todo mundo, por cura da pandemia mundial e por libertação e salvação. Amém. Então temos alguns pedidos aqui, principalmente por causa da pandemia, né, da doença, essa fase difícil que parece desesperadora, mas vai melhorar, certeza. Então, os pedidos de oração aqui das pessoas pedindo por saúde e pelas situações que estamos vivendo, né? Eu quero orar muito agora aqui, porque eu sinto que esse momento é um momento especial. Domingo foi ceia lá na igreja.
muita presença de Deus. Você sente que Deus está naquele lugar. E quando fala a ceia, é realmente a memória daquela Santa Ceia na sexta-feira em que Jesus foi preso, né? Na sexta-feira não, na quinta-feira em que Jesus foi preso. Então, essa oração é a oração da cura. Essa oração é a oração da fé. Essa oração é a oração da autoridade de Deus sobre a sua vida. E nós queremos orar juntos. Então eu peço agora, você concorde comigo. Vamos fazer um grande círculo de oração. Vamos fazer aqui uma corrente de oração. Todos vocês estão me ouvindo. Vamos concordar. Nós queremos orar pelas pessoas que estão pedindo cura aqui. Esses que estão com a doença, esses que estão com sequelas da doença, esses que estão chorando e sofrendo a perda de entes queridos. Nós queremos curar o coração. Queremos curar a mente, queremos curar o corpo. E Jesus, que é a vida, o poder da vida na ressurreição, vai tocar a vida de cada um de nós. Então vamos orar. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nós oramos a Ti, ó Pai, nós oramos a Ti, ó Filho, clamando a presença do Espírito Santo no meio de nossos amigos, parentes, conhecidos, a presença de Deus aonde existe escuridão, luz no meio das trevas, esperança no meio da dor, força em meio à fraqueza. Nós abençoamos agora esse tempo juntos. Nós estamos juntos aqui através de uma onda de rádio, mas nós estamos juntos através de um Espírito de Deus. E nós oramos, Senhor, nesse momento em que antecede a Páscoa, que esse poder que aconteceu há 2000 anos atrás em Jerusalém, a morte e a ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte, a destruição do poder do pecado sobre a vida do homem, nós invocamos essa mesma autoridade agora na vida das pessoas, aqueles que estão em dor, aqueles que estão em luto, aqueles que estão na angústia da expectativa do mal. Nós agora cobrimos, nós agora guardamos, nós agora abençoamos. Senhor, nós declaramos o Teu nome sobre o nosso nome. Toma o nosso lugar, ocupa o nosso espaço, faz aquilo que nós não podemos fazer. Então vem, Senhor, agora e visita, vem e consola, vem e permeia a vida daqueles que, como os cristãos em Jerusalém, como os judeus lá no Egito, estão clamando por uma libertação. Vem passar com seu anjo da vida e derrota o anjo da morte em cada um de nós, porque nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Senhor. É isso, estamos chegando ao mais um final de um JFA Conecta, mas antes disso temos que anunciar a ganhadora do sorteio, a Vilma Abreu de São Paulo. Parabéns, Vilma, parabéns por ganhar uma assinatura premium da JFA. Quero agradecer a participação de todos aqui no chat, muita gente, que a gente tem um horário aqui que a gente tem que terminar certinho. Vai mandando do começo no próximo programa que eu vou conseguindo anotar e vou conseguindo trazer, mas eu agradeço muito a participação de todos, muito legal participar de um programa com vocês. Queria deixar aqui o aviso final de pedir para você não esquecer de dar like. Eu vi que várias pessoas deram like hoje aqui, muito obrigado. Se inscrever no nosso canal. Olha lá os novos vídeos que a gente tá lançando, tem muita coisa nova, tem coisa para você dormir, coisa para insônia, coisa pro estresse, oração para você que tá precisando de uma oração. Muito obrigado por seguir a gente, muito obrigado por acompanhar o nosso programa e da minha parte aqui, tchau, tchau. Dia da boa notícia, não esqueça, hein? Estamos no dia 2, dia 1º de abril, é o dia da verdade. Mande essa notícia para alguém. Estamos juntos até terça-feira que vem. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira. De volta na próxima terça.